O assunto de hoje, ele é muito importante, ele é muito sério. Nos últimos dias, o Trump, ele virou o mundo completamente de ponta cabeça. Nós estamos falando de uma quebra de paradigma de mais de 125 anos. Todos os confrontos no mundo, desde 1904 até hoje, todos foram conduzidos sobre uma lógica. E as falas, as ações e indicações do Trump, elas implodem tudo isso. Por que o Trump decidiu falar o que ele falou? Por que ele fez o que ele fez? Encontrar com quem ele encontrou? Por que os Estados Unidos estão seguindo essa direção? Por que uma aliança com a Europa, ela existe? Qual que é a preocupação com a Europa, com a preservação de territórios estratégicos? Eu quero começar explicando os acontecimentos iniciais na sequência dos fatos que levaram até uma decisão final de todas as coisas que o Trump fez e falou que vai fazer. Desde chamar o Zelensky de corrupto e ditador, falar que vai abandonar a Europa e até fazer um acordo com a Rússia, sozinho, sem a participação da Ucrânia. Então, como que essa história começou? Ela deu início com uma ligação de Trump para Putin, e essa ligação aqui durou cerca de 1 hora, e eles conversaram aqui ao telefone e combinaram que eles iriam continuar conversando, iriam eventualmente se encontrar, mas eles queriam colocar o seu time, os seus assessores, para sentar, conversar e negociar aqui um monte de coisas. E aí foi escolhido que a reunião ela seria feita em Riad, na Arábia Saudita. Por quê? Porque os sauditas, eles têm interesse em se mostrar mais próximos da Rússia, da China, ao mesmo tempo que eles têm uma ligação de segurança com os Estados Unidos. Eles são aliados de longa data, então aqui para a base é positiva, porque a Arábia Saudita pode dizer assim, olha, eu tô ajudando, tô tendo boa vontade, tô sediando aqui o encontro de vocês. Futuramente, eu posso precisar, né? Tem toda essa questão de liberação de gases, eu mexo muito com isso, eu libero muito. Ó, não se esqueçam aqui de mim, né? Então, o que acontece? A Arábia Saudita, ela ganha aqui um poder de barganha nessa história e ela vai cobrar mais pra frente. Agora, que saindo do lugar de encontro, aqui temos duas situações que exigem muito da nossa atenção. Então, seguindo aqui a ordem dos fatos, no dia 12/2, foi apresentado um documento a Zelensky enviado pelo secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent, durante sua visita a Kiev. O documento, ele não era claro, mas uma coisa era muito clara. Qual? Que a Ucrânia tinha que dar 50% de tudo que estava especificado no documento. No dia 19/2, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que os Estados Unidos pediram para ficar com a metade dos recursos naturais ucranianos, sem oferecer por escrito garantias de segurança ou sobre a continuidade do seu apoio. Presta atenção ao que eu falei aqui. 50% dos recursos naturais da Ucrânia. Isso vai fazer muito sentido mais à frente aqui no vídeo. E é óbvio, né, que o acordo ele foi negado por Zelensky e ele afirmou que ele não vai vender o seu país, acusando aqui o Trump de viver numa bolha de desinformação gerada pela Rússia. Segundo ponto aqui. O vice-presidente americano J.D. Vance disse no dia 14/2, na Conferência de Munique, que é uma conferência internacional que acontece sobre segurança internacional, que a maior ameaça que a Europa enfrenta é de dentro. Então aqui o assunto ele desviou-se do tema da conferência, que é sobre
segurança internacional. E o J.D. Vance, ele trouxe ao seu discurso a decadência europeia, questões sobre imigração, a perda da identidade dos europeus, liberdade de expressão. O que foi dito aqui, levantado sobre o problema na parte da imigração, não é irreal. Porém, a Europa, ela tem uma história muito diferente da americana. O comportamento deles não pode ser comparado a quem não viveu a história como eles viveram, tiveram o passado que eles tiveram. Então, assim, em meio a isso, o que o J.D. Vance fez? Ele fez um aceno à AfD, Alternativa para a Alemanha. Esse é um partido político alemão fundado em 2013. E esse é um partido que sofre uma investigação do Estado alemão, não do governo. Existem instituições de Estado e instituições de governo. E na Europa e na Alemanha, especificamente, dado aqui o contexto histórico que aconteceu, o nazismo surgiu ali. Ali é o local de origem e de sucesso desse projeto nazista. Existe um escritório para a proteção da Constituição na Alemanha. E ele é uma instituição de Estado que tem o poder aqui para investigar e monitorar qualquer liderança ou partido ou qualquer grupo que dissemine, defenda ideias nazistas de cunho extremista, dado o histórico da Alemanha. E o que torna isso tão sério? O AfD não é um partido nazista que está instalado lá no Japão. Não, é uma acusação e monitoramento de atividades ligadas por ideologia nazista na Alemanha. Então, esse aceno, essa relativização sobre o que a AfD faz foi muito negativo. Ah, mas a AfD está falando de imigração. O problema em questão da imigração, ele é legítimo, mas se você for combater a imigração trazendo ideologias totalmente destrutivas, como o nazismo, fundamentado aqui no ódio, isso é muito destrutivo. Essa é a história da Europa, essa é a história da Segunda Guerra Mundial. E aí lá em Riad, encontraram-se então o secretário do Estado americano, o ministro das Relações Exteriores da Rússia e mais a delegação e mais os sauditas. E ali começou a discutir a solução para a guerra na Ucrânia. Só que quem não participou da reunião e não foi convidado e não pôde ir, simplesmente ninguém mais, ninguém menos que a própria Ucrânia e a Europa, que são ali vizinhos. 3 anos de guerra acontecendo dentro aqui do território na Europa, a Ucrânia sendo atacada e a Europa não foi convidada e não podia participar, nem mesmo a Ucrânia. O Trump, ele fez declarações contundentes sobre o presidente ucraniano, sugerindo aqui que a sua presença nas negociações de paz com a Rússia seria dispensável. Ele afirmou que Zelensky estaria dificultando um acordo com o presidente russo, com o Vladimir Putin, e que a sua ausência poderia fazer o quê? Facilitar as conversas para encerrar o conflito na Ucrânia. Além disso, Trump teria se referido aqui a Zelensky como um líder ditador sem eleições, responsabilizando-o pela continuidade da guerra e sugerindo que, se não agisse rapidamente, poderia perder o controle do país. Assim, a Ucrânia não participar da negociação de acordo de paz é um completo absurdo. E uma coisa assim, ela não tem como existir e funcionar, a não ser que você esteja se preparando aqui para conquistar à força o outro lado. Não existe um
acordo onde os dois lados não estão sentados aqui à mesa e concordando com as coisas. Não existe esse acordo. Enquanto estava acontecendo a reunião em Riad, o presidente francês Emmanuel Macron, ele chamou uma reunião extraordinária, recebendo líderes europeus, incluindo o primeiro-ministro britânico. E nessa reunião seria abordado, né, a mudança tumultuada na abordagem dos Estados Unidos em relação à Ucrânia e os riscos associados à segurança do continente europeu. Só que nem nessa situação os europeus eles conseguiram simplesmente aqui chegar a algum consenso ou sair dali, né, decididos de que alguma coisa precisava ser feita de verdade. E depois desse episódio, o Trump ele foi entrevistado e ele falou que Zelensky só tinha 4% de aprovação e quem iniciou a guerra foi a Ucrânia. Esse é um ponto muito sério, porque se tem gente que acha assim, que não se importa, né, com essa declaração, dizer que foi Israel quem iniciou o ataque ao Hamas e não o Hamas que iniciou, também vai estar valendo. E fazendo um comentário aqui, tem um documentário da Brasil Paralelo chamado From the River to the Sea. Ele traz uma visão sobre a guerra entre Israel e Palestina, dominada aqui pelo Hamas. É um documentário fantástico. Você pode assistir de graça pela plataforma do Brasil Paralelo ou você também encontra aqui no YouTube. Eu vou deixar o link do YouTube para você assistir lá nos comentários, tá? Vale muito a pena. Agora, voltando aqui. Tem coisas que são muito óbvias, que não dá para nenhuma ideologia conseguir subverter, inverter, alterar aqui, que quem começou a guerra foi a Rússia. Isso é um fato, não é uma análise, é um fato que quem deu o primeiro movimento de violência ofensivo, de ataque, foram os russos. Podem querer aqui argumentar que os russos fizeram isso porque eles se sentiram ameaçados por isso ou por aquilo. Mas eles, os ucranianos, eles não iniciaram a guerra. Quem iniciou a guerra foi o Putin. E também assim não é justificado por tal ameaça iniciar aqui uma guerra, né? O Trump também, ele não para de alfinetar aqui o Zelensky. Ele respondeu em um post que um comediante modestamente bem-sucedido, meia boca como o Zelensky, que convenceu os Estados Unidos a gastar 350 bilhões de dólares para entrar em uma guerra que não poderia ser vencida. Zelensky que convenceu os Estados Unidos a gastar 350 bilhões de dólares. O Zelensky, ele convenceu os Estados Unidos a gastarem porque eles precisam gastar, porque eles precisam da Ucrânia para segurar aqui o avanço russo. Não é só a Ucrânia, é claro, né, que a Ucrânia precisa de ajuda, mas não é somente a Ucrânia. Isso daqui não é uma coisa aleatória, que não tem nada a ver com os Estados Unidos. Isso aqui é uma disputa de território. Então, assim, não foi o Zelensky que convenceu os Estados Unidos, o mundo livre. O Ocidente, ele precisa conter a agressão, a ofensiva imperialista russa. E esse dinheiro foi dado com o objetivo de: se você não conter a Rússia ali, você vai ter que conter a Rússia na Polônia. Se não tem como conter na Polônia, você vai ter que mandar soldados americanos para salvar a Alemanha. E isso é o que aconteceu na Guerra Fria, no final da Segunda Guerra Mundial. No dia 24 de fevereiro, agora, Trump ele reuniu-se com o presidente da França, o Emmanuel Macron, na Casa Branca. E o foco principal
foi aqui a guerra na Ucrânia. Durante a reunião, o Trump ele expressou aqui um otimismo sobre o fim próximo aqui do conflito, enquanto Macron enfatizou a necessidade de um acordo que garantisse a soberania da Ucrânia. E ao ser questionado sobre a possibilidade de a Ucrânia ceder territórios à Rússia como parte de um acordo de paz, Trump ele evitou uma resposta direta e disse assim: vamos ver, reforçando que as negociações ainda estavam no início. E é claro que a Europa ela tem um enorme interesse em preservar a soberania da Ucrânia. Eles estão próximos, né? E não é a primeira vez que a Rússia ela invade a Ucrânia e toma parte do seu território. Agora, os Estados Unidos, como Trump mesmo disse, né? Eles têm um lindo e belo oceano que os protege e os separam. Agora, do outro lado aqui, em uma entrevista no dia 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin indicou que a Europa ela poderia desempenhar um papel importante na negociação de paz, afirmando que os europeus, mas também outros países, têm o direito e a oportunidade de participar. O Putin também considerou uma boa ideia a proposta de Trump para que a Rússia, os Estados Unidos e a China reduzissem seus gastos militares pela metade, mostrando-se aqui aberto a uma discussão sobre o tema. Além disso, o líder russo expressou interesse em investimentos americanos na exploração de minerais estratégicos em territórios ucranianos sob ocupação russa. O que eu coloquei lá em cima sobre a proposta indecente de Trump a Zelensky? Pois é, então assim, o Putin ele destaca que empresas russas e americanas já estão em contato para possíveis parcerias econômicas dentro do contexto da resolução do conflito. A região ocupada pela Rússia mais rica aqui em minerais é o Donbas, que inclui a região de Donetsk e Luhansk, ali no leste da Ucrânia. O Donbas ele é historicamente conhecido como o coração industrial da Ucrânia, com vastas reservas de carvão, aqui usados na siderurgia. Essa região ela possui um depósito de ferro, de manganês e outros metais industriais que são essenciais aqui para a indústria metalúrgica. Possui também aqui um depósito de urânio, salgema, argila refratária e calcário. Então, assim, embora não seja tão abundante quanto em outras regiões da Ucrânia, o Donbas possui algumas reservas de gás natural importante para a autossuficiência energética. Então, aqui, além da ocupação na região de Donbas, a Rússia também possui o controle parcialmente de Zaporísia, que é rica em minerais como titânio, zircônio e terras raras, e a Crimeia, que é um depósito de gás natural no Mar Negro e com um grande potencial para exportação de sal e minerais industriais. Atualmente, não existe um acordo formal entre a Rússia e os Estados Unidos para a exploração mineral no território ucraniano, mas já vimos que o Putin ele deu um pequeno spoiler, né? No entanto, ambos os países eles têm demonstrado, né, interesse nos recursos minerais da Ucrânia, especialmente na região aqui sob disputa. Tem uma observação que eu gosto muito e eu vou deixar aqui para você refletir. Ela é creditada a Voltaire e ela fala o seguinte: a história não se repete nunca, o homem se repete sempre. E isso se aplica muito bem à forma como os líderes se comportam e as consequências aqui de tais
comportamentos. Meu querido, querida, eu vou ficando por aqui. Lembrando que, se você não é inscrito aqui no canal, vai lá, se inscreva e seja super bem-vindo, super bem-vinda. Eu vou insistir sempre pedindo a você que coloque o seu like nesse vídeo, tá? Porque o seu like ele é muito importante, porque só com likes que o YouTube entende que esse conteúdo ele é bacana, né? Ele é relevante e aí ele repassa esse conteúdo para mais pessoas. Então assim, deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e esclarecer, né, a situação a mais pessoas. É de graça, tá? Então eu conto contigo, tá bom? Nos vemos logo logo. Tchau!